Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho o que são íons, ânions e cátions, tá, pessoal? E ver como que faz o cálculo, como calcular o número de massa, de nêutrons, tá? Identificar prótons, elétrons e, e número atômico, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, nós precisamos saber o que é um íons, tá, pessoal? O que é um íons? Um íon, pessoal, são átomos ou grupos de átomos que ganharam ou perderam elétrons, tá? Adquirindo-se uma carga elétrica. Essa carga pode ser positiva ou negativa. Então, o que é um cátion? O cátion, pessoal, vai ter carga positiva porque ele vai ser quem? Um átomo que perde elétrons. E ele vai vir, ó, a quantidade de elétrons que ele perde vai ser representada assim no seu lado direito superior, tá, pessoal? Quando vem só o sinal de mais, significa que ele perdeu um. Mas pode vir assim também, se quiser escrever, tá, pessoal? Um mais. Já o ânion, pessoal, é quando o ânion, o átomo adquire carga negativa, porque o átomo ganha elétrons, tá? Como o elétrons tem carga negativa, e quando ele ganha elétrons, o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons, então vai ficar com carga negativa esse átomo. Aqui ele vai ficar com carga positiva, porque o número de prótons, depois que ele perder um elétron, vai ser maior que o número de elétrons, tá? Então vamos agora aqui para alguns exemplos. Então, na questão 1, diz o seguinte: um átomo de carbono possui número atômico 6, tá? E número de massa 12. Calcule o número de prótons, tá, pessoal? O número de prótons, pessoal, sempre será igual ao número atômico. Então, o número de prótons é 6. E o número de elétrons, pessoal? O número de elétrons, como esse átomo aqui está neutro, esse átomo de carbono, ele não se, como a questão não diz que ele é um íon, tá? Ou se ele ganhou ou compartilhou elétrons, então ele está neutro. Então, nesse caso aqui, o número de elétrons será igual ao número de prótons, que será igual a 6 também. E o número de nêutrons, pessoal? Para calcular o número de nêutrons, eu preciso de quem, pessoal? Eu preciso, para calcular o número de nêutrons, eu preciso do número de prótons, tá? E do número de massa. Então, o átomo de carbono tem 6 e o número de massa, que é representado pela letra A, tem 12. Qual é o número de nêutrons? Então, para fazer o número de nêutrons, basta substituir o número de massa menos o número de prótons, tá? Que eu vou encontrar, então, o número de massa é 12, o número de prótons 6, e eu vou encontrar 6. Na questão 2, nós vamos trabalhar agora com cátion, tá, pessoal? Ó, átomo que ganhou elétrons. Então, nós temos aqui o átomo de sódio, um íon de sódio, a vez que aqui já disse que é um íon, tem massa 23 e 12 nêutrons, tá, pessoal? Determina o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. Tá, então, quais são os dados que nós temos? Quais são os dados que nós temos na questão? A massa é 23 e o número de nêutrons 12. Eu quero saber o número atômico. Para calcular o número atômico, eu vou pegar aqui o número de massa menos o número de nêutrons. E aí é só subtrair 23 menos 12, que eu vou encontrar 11, não é isso? E o número de prótons, pessoal, como nós já vimos na questão anterior, o número de prótons sempre será igual ao número de atômico. Então, o número de prótons será igual a 11. E o número de elétrons, pessoal? Olha, como aqui nós temos aqui esse sinal de mais, pessoal, ó, nós temos número atômico 11, massa 23. E esse sinal de 1 mais, tá, pessoal? Significa que ele tem um próton a mais do que elétrons. Então, o número de elétrons, pessoal, será quem? 11 menos 1, não é isso? Então, esse, esse átomo de sódio tem 10 elétrons, tá, pessoal? Porque aqui está tendo então, um mais. Se tem um mais, você tem um próton a mais do que elétrons. Agora, vamos trabalhar com ânion. Ânion é quando o átomo ganha elétrons. Aí nós temos aqui a representação, pessoal, só trazendo para cá. Ele tem número atômico 17, não é isso? E ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, pessoal, se ele ganhou um elétron, significa que ele tem 18 elétrons, não é isso? Então, vamos lá. A questão é que descobre a carga do íon. Quantos elétrons foram ganhos ou perdidos? Então, a carga, pessoal, é menos 1, porque o cloro ganhou um elétron. E o número de prótons, pessoal? O número de prótons é igual ao número atômico. Qual é o número atômico aqui? 17. E a massa? Para me calcular a massa, pessoal, eu preciso de quem? Do número de prótons mais o número de nêutrons. E aí nós temos quem? Nós temos, ó, número de nêutrons 20, número de prótons 17, e ele quer o valor da massa. Qual é o valor da massa? Eu vou pegar 17, que é o número de prótons, e somar com os 20 nêutrons. E aí a massa vai ser igual a 37. Questão 4. Um átomo tem 15 prótons e 16 nêutrons. Responde, qual é seu número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons, logo vai ser igual a 15. Qual é seu número de massa? A massa é quem? Prótons mais nêutrons.
Quais são os que nós temos aqui, ó? Os dados que nós temos aqui. O próton são 15, nêutrons são 16, não é isso? E ele quer saber o valor da massa. Então, eu vou pegar quem? 15 mais 16, que eu vou encontrar 31. A questão, se ele perder 3 elétrons, qual sua carga? Se ele perder 3 elétrons, pessoal, significa, pessoal, olha, se ele perder 3 elétrons, significa que ele vai ficar com 3 prótons a mais do que elétrons. Logo, sua carga, a carga será o quê? Mais 3. Se o átomo está neutro, então, ó, se o átomo está neutro, ele tinha 15 elétrons. Só que a questão diz que ele perdeu 3. Então, se ele perdeu 3, vai ficar quem? 15 menos 3, 12. Então, 12, não é isso? A diferença entre número de elétrons e números de prótons vai ser, se eu fazer aqui, ó, 15 menos 12, o próton é positivo, 15 menos 12 vai ser igual a mais 3. Logo, a carga do elétron é igual a mais 3. A carga do átomo será mais 3, né? Questão 5. Nós temos aqui, pessoal, um átomo de alumínio. Ele perdeu 3 elétrons, tem massa 27 e 14 nêutrons. Determine o seu número atômico, tá, pessoal? Para mim calcular o número atômico, eu vou precisar de quem? Eu tenho que fazer aqui a continha, né? A questão deu a massa 27, deu 14 nêutrons, e eu preciso calcular o número atômico. Então, o número atômico, pessoal, é o número de massa menos o número de nêutrons. E aí, então, vai ser 27 menos 14, que eu vou encontrar 13, não é isso? E o número de prótons? Como nós já vimos na questão anterior, pessoal, prótons sempre será igual ao número atômico, logo será igual a 13. O número de elétrons, pessoal, está dizendo que ele perdeu 3 elétrons, tá, pessoal? Como ele perdeu 3 elétrons, então nós vamos ver como. O número de elétrons vai ser quem? O número de prótons, então vai ser 13 menos 3. Logo, o número de elétrons será igual a 10, não é isso? E o número de massa? O número de massa já foi dado na questão, essa aqui está simples. A massa é igual a 27. Questão 6. Vamos trabalhar com carga elétrica. A questão diz um íon de carga menos 2, ou seja, ganhou 2 elétrons, possui 18 elétrons e número atômico 16. Calcule, ou seja, ó, ele tem 18 elétrons e número atômico 16. O número de prótons. Número de prótons. Então, nós já vimos que prótons é igual ao número atômico. Qual o número atômico? 16. Então, prótons é igual a 16. Quantos esse elétron o átomo neutro teria? Quando o átomo é neutro, pessoal, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Logo, ele teria 16 elétrons. Tá? O número de massa, pessoal, se o átomo tem 16 nêutrons. Então, para calcular o número de massa, nós precisamos de quem? Do número de prótons, e nós precisamos do número de prótons, que é 16, e do número de nêutrons, que é 16 também. Então, eu vou calcular o número de massa. Logo, a massa será quem? Prótons mais nêutrons. E aí eu vou encontrar quem? 16 mais 16, que vai ser igual a 32, é o número de massa desse átomo. A questão 7, pessoal, nós tratamos de um átomo de ferro que tem número atômico 26 e número de massa 56, não é isso? Então, ou eu representando aqui no símbolo, tá, pessoal? O número atômico é o que fica na parte inferior e o número de massa que fica na parte superior. Quantos nêutrons ele possui? O número de nêutrons é quem? Número de massa menos o número de prótons, tá? E aí nós temos, qual o número de massa? Número de massa 56, tá? Número de prótons. Professor, não tem número de prótons, mas eu sei que prótons é igual ao número atômico, então menos 26. E eu vou encontrar quantos nêutrons? 30 nêutrons. Tá? E aí nós temos agora aqui a letra C. Se ele formar um cátion com ferro 3 elétrons, quantos elétrons ele terá? Então, eu vai ser quem? 26, que é o número de prótons, menos os 3 elétrons que ele perdeu, né? Que isso aqui significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, vai ser igual a 23 elétrons. Então, pessoal do magnésio, olha, aqui perdeu, tá, pessoal? Isso aqui significa que ele perdeu 2 elétrons. Ele tem 12 nêutrons e número de massa 24. Calcule o número atômico do número de nêutrons, que é 12, e do número de massa, que é 24. Qual vai ser o número atômico? O número atômico é quem? O número de massa menos o número de nêutrons. E aí nós teremos quanto? 24 menos 12, e seu número atômico será igual a 12. Número de prótons, esse aqui não tem como vocês errar na prova mais, que prótons é igual ao número, é o número atômico, que será igual a 12.
Número de elétrons, olha, como ele perdeu 2 elétrons, então o número de elétrons será 10. 10 por quê, professor? Porque ele perdeu 2, não é isso? Então, quando ele está neutro, ele tinha 12, 12 menos 2 é igual a 10. E se esse íon ganhasse um elétron, qual seria a sua nova carga? Se ele ganhasse um elétron, pessoal, a sua nova carga seria mais um. Aqui, pessoal, a sua carga, nesse momento aqui, não é no cenário de questão, sua carga é mais 2, tá? Que é o total de elétrons que ele perde. Se ele ganhar um elétron, então sua nova carga será mais um. E poderia ser representado por assim, tá, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pessoal, vocês me chamam no privado, tá bom?